Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos aprender a adição e subtração com números inteiros, que são os números positivos e números negativos. Antes de começar a aula, peço para quem ainda não foi inscrito no canal que se inscreva, ative aí o sino para receber todas as notificações, deixe o joinha aí, certo? Um gostei, compartilhe aí com os amigos e vamos lá. Na adição com números inteiros, nós temos algumas propriedades, certo? Mas antes delas, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui como se faz uma soma com números que têm o mesmo sinal, sendo número positivo ou negativo. Nas adições cujas parcelas têm o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos dessas parcelas e conservamos o sinal das parcelas. Como assim? Aqui eu tenho mais 15 somado com mais 8. Observe que os sinais desses números aqui são iguais. Eu tenho aqui uma adição de dois números positivos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar os valores, no caso 15 mais 8, que é igual a 23, e vou conservar o sinal dessas parcelas. Então, que sinal é esse? Sinal da adição aqui. Então, vai ficar mais 23, ou seja, mais 15 somado com mais 8 é igual a mais 23. Então, uma adição que você tem dois números com sinais positivos, você vai somar esses dois números e vai continuar com o sinal aqui de positivo. Lembrando que quando for um número positivo, não é obrigatório colocar esse sinal, certo? Pode ficar apenas o 23 sem sinal algum. No mesmo caso, seria colocar aqui 15 sem esse sinal, somado com 8 sem um sinal. Então, 15 mais 8, 23. Ok? Vamos ao próximo. Mais uma adição com números que possuem o mesmo sinal. Então, aqui eu tenho mais 9 somado com mais 3. O que eu vou fazer? Conservar o sinal, que são iguais. E vou somar os valores. No caso aqui, 9 mais 3, 12. Então, o valor é mais 12. Ou seja, mais 9 somado com mais 3 é igual a mais 12. Ok? Essa parte de adição com números inteiros é bem simples, ok? Vamos a mais um exemplo. Mais 26 somado com mais 24. Sinais são iguais? São. Então, conserva o sinal e vai somar os valores. 26 mais 4, ou mais 24 no caso, 50. Certo? Vamos aqui. Aqui eu tenho novamente a adição de dois números que estão negativos. Então, os sinais deles são iguais? Sim. Os dois estão negativos. Então, conserva o sinal. Está aqui, o sinal de menos aqui. E vai somar, vai adicionar as parcelas aqui, que é 13 e 8. 13 mais 8, 21. E está aqui o resultado. Ok? Então, uma soma com sinais iguais, repete o sinal e vai somar as parcelas. 13 mais 8, 21. Ok? Mais uma soma aqui, que eu tenho dois números com sinais negativos. Os sinais são iguais? São. Repete o sinal e vai somar as parcelas. 19 mais 9, 28. Então, aqui eu tenho menos 28. Ok? Mais um. Menos 40 somado com menos 50. Os sinais são iguais? São. É uma adição? É. Então, se é uma adição de números com o mesmo sinal, repete esse sinal aqui, conserva ele, e vai somar as parcelas, os valores absolutos, que é os números sem o sinal, ok? Então, você elimina o sinal, ficou 40. Elimina o sinal, ficou 50. 40 mais 50, 90. Então, vai dar menos 90.
certo? Nas adições, cujas parcelas têm sinais contrários, porque aqui, ó, a adição tem os sinais iguais. Então, os sinais eram iguais, era bem mais fácil. Então, nas adições cujas parcelas têm sinais contrários, subtraímos os valores absolutos dessas parcelas e conservamos o sinal do número de maior valor absoluto. Como assim? Ó, aqui eu tenho uma adição, e eu tenho aqui um número positivo e um número negativo. Então, os sinais agora, eles são contrários, não são mais iguais, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração com o meu maior resultado, meu maior valor absoluto. Quando eu falo em relação ao valor absoluto, pessoal, é um número sem o sinal. Eliminei o sinal de menos aqui e o sinal de mais aqui. Então, ficou 12 e 4. Então, eu vou subtrair. 12 menos 4, 8. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o sinal do maior valor absoluto. Que é o maior valor absoluto aqui? 12. 12 está o quê? Positivo. Então, 8 vai ficar positivo. Ah, mas se o 12 tivesse negativo também, os 12 fossem negativos, então a gente repetir o sinal de negativo aqui e ia somar os dois, que seria menos 16. Ah, mas se o 12 fosse negativo e o 8 fosse positivo. Vamos ver um caso aqui daqui a pouco, certo? Vamos lá. Ó, mais uma adição de números com sinais diferentes. Então, o que eu vou fazer? Pegar o maior valor absoluto, que é 20, menos o menor valor absoluto, que é 16. 20 menos 16, 4. Tá aqui. O que eu vou fazer agora? Colocar o sinal. Que sinal será? O sinal do maior valor absoluto. Quem é? 20. O sinal de 20 qual é? Menos. Então, aqui vai dar menos 4. Ok? Mais 25 somado com menos 50. Os sinais são diferentes? Sim. Então, vou subtrair. O maior valor absoluto, que é 50, menos 25. 50 menos 25, 25. Qual é o maior valor absoluto? É 25 ou é 50? 50. Está positivo ou negativo? Negativo. Então, o valor será também negativo. Certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó, menos 30 mais 12. Os sinais são iguais dos números aqui? Não. O que eu vou fazer? Uma subtração. Eu vou subtrair o meu maior valor absoluto, que é 30, menos o meu menor valor absoluto, que é 12. 30 menos 12, 18. Quem é maior, 30 ou 12? 30. Está positivo ou negativo? Está negativo. Então, o resultado será um número negativo. Ok? Então, menos 18. Ó, menos 28 somado com mais 8. Sinais são iguais? Não. Então, vou subtrair. 28 menos 8, 20. Quem é maior, 8 ou 28? 28. Ele está positivo ou negativo? Negativo. Então, vou conservar esse sinal, porque ele é o maior valor absoluto. Então, vai ficar menos 20. Menos 15 somado com mais 30. Sinais são iguais? Não. Então, vou subtrair. 30 menos 15, 15. Vai ficar positivo ou negativo? Positivo, porque 30 ele é o maior valor absoluto e está positivo. Ok? Essa parte aqui de adição com números inteiros é bem simples. É só observar bem os sinais. Então, sinais iguais, você repete o sinal e vai somar os valores. Sinais diferentes, você vai fazer o seguinte: vai subtrair os valores e vai repetir o sinal do maior valor absoluto. Ok? Aqui nós temos propriedades da adição com números inteiros. Ó, a propriedade vai ser praticamente a mesma com números naturais. E vamos ter o acréscimo apenas de uma propriedade, que será o elemento oposto. Ok? Ó, comutativa. Ela diz o seguinte: em uma adição envolvendo números inteiros, podemos trocar a ordem das parcelas, que o resultado não se altera. Então, se eu tenho mais 8 somado com menos 5, os sinais são iguais? Não. Então, vou subtrair. 8 menos 5, 3.
valor fica positivo ou negativo? Vai depender do maior valor absoluto, que é 8. Ele está positivo, então vai ficar mais 3. Ok? Ou posso fazer o seguinte: menos 5 somado com mais 8. Tem o mesmo sinal? Não, então vou subtrair. 8 menos 5, 3. Vai ficar positivo ou negativo? Positivo, porque 8 ele é maior. Então, mais 3. Ok? Então, isso é bem rápido, assim, porque a gente já viu essa parte de comutativa lá na probabilidade com números naturais. Então, é só para relembrar, ok? Vamos agora à associativa, que diz o seguinte: em uma adição de 3 ou mais parcelas envolvendo números inteiros, lembrando que esses números inteiros aqui são números positivos e números negativos, ok? Podemos associar essas parcelas de maneiras diferentes, que o resultado não se altera. Então, se eu tenho aqui mais 8 mais menos 5 mais menos 2, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso somar assim. Somar isso aqui primeiro e depois somar com menos 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? Os sinais são iguais? Não. Mais 8 mais menos 5 mais 3. Então, vai ficar mais 3 somado com menos 2. Os sinais são iguais? Não. Então, 3 menos 2, 1. Vai ficar positivo ou negativo? Positivo. Então, fica mais 1. Ok? Ou eu também posso colocar de outra maneira. Vou colocar aqui mais 8 somado com menos 5 somado com menos 2, certo? Só repetindo aqui. Ó. Agora eu vou somar mais 8 com menos 2. Os sinais são iguais? Não, então eu vou subtrair. 8 menos 2, 6. Então vai ficar 6 positivo. Por quê? Porque 8 é maior que o 2 está positivo, mais menos 5. Os sinais são iguais? Não, então eu vou subtrair. 6 menos 5, 1. O valor ficar positivo ou negativo? Positivo, porque 6 ele é maior, então fica mais 1. Ok? Eu também, pessoal, poderia colocar o seguinte: somar mais 8 mais menos 5 mais menos 2. Da seguinte maneira, ó. Vou somar menos 5 agora, mais menos 2. Então, vai ficar aqui mais 8 somado com menos 5 mais menos 2. Os sinais são iguais. Então, eu vou conservar o sinal e vou somar os valores. 5 mais 2, 7. Então, aqui eu tenho mais 8 somado com menos 7. Os sinais são iguais? Não. Então, vou subtrair. 8 menos 7, 1. O valor vai ficar positivo porque 8 é maior e está positivo. Então, aqui é a propriedade associativa, certo? Que a gente já viu também com números naturais. O elemento neutro continua sendo o zero, certo? Então, em uma adição de duas parcelas em que uma delas é igual a zero, o resultado será a outra parcela. Então, 0 mais menos 5 vai ser menos 5. E se eu somar menos 5 somado com 0, vai dar também menos 5. Ok? Então, uma propriedade bem simples aqui, que é elemento neutro. Ó, até aqui a gente já tinha visto lá na números naturais. Então, agora vamos ver o elemento oposto, certo? Que diz o seguinte, ó: em uma adição em que as duas parcelas são números opostos, o resultado é 0. Lembrando que números opostos são aqueles números que a gente viu lá na aula de números inteiros, a primeira aula, que tem o seguinte: eles vão estar no lado oposto na reta numérica, um vai dar no lado positivo e um no lado negativo, e a distância que ele tem até a origem, que é o ponto 0, é a mesma, certo? Então aqui eu tenho mais 12 e menos 12, eles são números opostos. A distância de mais 12 para o 0 é a mesma distância que menos 12 também para o 0. Ok? Então, eles são números opostos. Então, mais 12 mais menos 12 é igual a 0. Menos 35 mais 35 também é igual a 0. Então, por que isso acontece? Os sinais deles são diferentes. Então, isso aqui eu vou subtrair. 12 menos 12, 0. Certo? Então, assim,
Não precisa colocar sinal nenhum aqui, porque o zero ele é um número neutro, certo? Não é positivo nem negativo, então vai ficar apenas o zero, certo? Subtração. Então vamos agora ver subtração com números inteiros. Então subtrair números positivos e números negativos é equivalente a adicionar o minuendo ao oposto do subtraendo. Pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte aqui. Eu tenho aqui 4 menos 3 e isso é igual a 1, certo? Isso aqui vai ser meu minuendo. Esse vai ser o meu subtraendo. E aqui é o resto da diferença, certo? Pronto, só para relembrar. Então, minuendo, subtraindo, diferença é o resto. Então assim, em uma subtração, nós vamos com números negativos, e positivos também, são números inteiros, vamos adicionar o minuendo, que é esse valor daqui, certo? O primeiro valor, que é o número maior, ao oposto do subtraindo. Então, o oposto do próximo número aqui. Então, o que acontece aqui? Eu tenho mais 16 menos mais 5. O que eu vou fazer? Eu vou somar o meu minuendo, que é mais 16. Então, vou somar, que estava uma subtração, vai virar uma adição, com o oposto do meu subtraindo. Quem é o oposto de mais 5? Menos 5. Então, agora eu tenho aqui uma adição de números inteiros. Então, os sinais são iguais? Não, então vou subtrair. 16 menos 5, 11. E o valor vai ficar positivo, porque o 16 é maior e está positivo. Ok? Aqui eu tenho mais 10 menos 15. O que eu vou fazer? Repetir o meu minuendo, que é mais 10. E vou somar com o oposto meu subtraindo, que é, como aqui é menos 15, vai ser mais 15, ok? Então aqui, os sinais são iguais, então conserva o sinal e vai somar os valores. 10 mais 15, 25. Certo? Novamente, repete o minuendo e vai somar com o oposto do subtraindo. O oposto de mais 20, quem é? Menos 20. Então, repete o sinal, que são iguais agora, e vai somar os valores. 9 mais 20, 29. Então, menos 29. Certo? Aqui, menos 25, menos 30. O que eu vou fazer? Repetir o meu minuendo e somar com o meu oposto do subtraindo. Então, o oposto de menos 30, quem é? Mais 30. Os sinais, aqui é uma adição. Os sinais são iguais? Não. Então, vou subtrair. 30 menos 25, 5. E o valor fica positivo porque 30 ele é maior. Certo? Então, aqui a gente finaliza essa aula de adição e subtração com números inteiros. Só que é o seguinte, a gente tem mais regra que facilita essa operação, tanto a adição quanto a subtração. Vejam só. Essa regra é eliminar os parênteses, certo? Pessoal, quando os sinais forem iguais, vai ser positivo. Quando os sinais forem diferentes, negativo. Vejam só. Sinais iguais. Quando os sinais são iguais, mantemos o sinal e somamos os números. Então, vou pegar um exemplo aqui. Mais 8 somado com mais 6. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar os sinais, ok? Então, se eu vou eliminar os sinais quando forem iguais vai ser o quê? Positivo. Então, vai ficar 8. Repete que esse primeiro valor aqui, a gente sempre repete ele, certo? Então, aqui, os sinais são iguais aqui? São. Então, vou colocar aqui positivo. Então, mais 6. Mais 8 mais 6, esse mais aqui não precisa colocar. Eu posso até apagar, certo? Posso apagar o mais daqui. Vai ficar 6 mais 8, que é 14. Eu tenho aqui mais 10 somado com mais 5.
Eu vou eliminar esse primeiro parênteses aqui, vai ficar mais 10. Aqui eu esqueci de eliminar, certo? Mais 10. Então, aqui os sinais são iguais? São. Então, continua com sendo positivo. Se fosse sinais diferentes, ficaria negativo, ok? Então, mais. Repete 5 aqui, ó. 10, os sinais são iguais aqui, porque se eu eliminar isso aqui, eu tenho apenas o 10, certo? 10 mais 5, 15. Então, mais 10 somado com mais 5 é mais 15. O sinal de mais não precisa colocar, que é um número positivo, certo? E se eu tenho assim, mais 10 somado com menos 8. Os sinais são iguais aqui? Não, eles são diferentes. O que eu vou fazer aqui? Subtração. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar mais 10. O primeiro valor a gente sempre repete. Menos. Por que menos? Porque a gente está falando que quando os sinais forem diferentes vai ser menos. Então menos. E agora vem o 8. Mais 10 menos 8. Isso é igual a 2. Certo? Eu tenho aqui 10 menos 8, que é igual a 2. Mas com a subtração. Vamos ver aqui. Mais 5 menos mais 6. O que eu vou fazer aqui? Repete a primeira parte, que é mais 5. Os sinais são iguais? Não. Quando os sinais são diferentes, acontece o quê? Subtração. Porque assim, quando for sinais diferentes, mantemos o sinal do maior valor absoluto e subtraímos os números, certo? Aqui eu tenho mais 5. Os sinais são iguais? Não, são diferentes. Então vai ficar menos aqui, 6. Mais 5 menos 6, como os sinais são diferentes, a gente subtrai, não é isso? Então aqui a gente subtrai. 6 menos 5, 1. Aí o valor será positivo ou negativo? Vai ser de acordo com o maior valor absoluto. Quem é o maior valor absoluto aqui? 6. E está positivo ou está negativo? Está negativo. Aqui, está o menos na frente, então vai ficar menos 1. Era como se eu tenho 5 reais e devo 6. Eu vou pagar esses 6 com os meus 5, mas vou continuar devendo 1 real. Ok? Aqui eu esqueci de falar antes também. O valor fica positivo porque o 10 ele está positivo e é maior que 8. Aqui os sinais são iguais, fica positivo. E os sinais são iguais, também fica positivo. Certo? Eu esqueci essa parte aqui que o valor vai ficar positivo em relação ao 10, que é o número maior. Mais um exemplo aqui. Menos 12 menos mais 5. Repete a primeira parte, que no caso aqui é menos 12, certo? Os sinais são iguais? Não, são diferentes. Quando são diferentes é o que? Subtração. Então, menos 5. Agora aqui eu tenho os dois números, eles possuem o mesmo sinal. Tanto menos 12 quanto o menos 5. Então o que acontece? Quando eles têm o mesmo sinal, mantemos o sinal e somamos os valores, tá vendo? Então aqui vai ficar menos 12 mais 5, 17. Então menos 17. Então isso aqui, pessoal, é a maneira de você fazer o cálculo sem utilizar os parênteses. Então eliminar os parênteses porque assim, a partir de um certo tempo, o professor não vai colocar essas operações assim, com os parênteses. Vai usar mais ou menos assim, menos 4 mais 2. O que acontece aqui? Se analisar que os sinais são diferentes. Então você vai pegar o maior valor, que é 4, menos o menor. 4 menos 2, 2. E o sinal vai ficar positivo ou negativo? Quem é o maior, 4 ou 2? 4. Ele está o quê? Negativo. Então fica menos 2. Certo? Você vai utilizar a partir assim. Quando terminar essa parte de números inteiros aqui, você não vai trabalhar mais com esses parênteses, com esse sinal de mais na frente, com o sinal de menos, não vai. Tipo aqui, eu tenho 8 menos 14. Os sinais são iguais? Não. Mas aqui não tem sinal. Quando não tem sinal, ele é positivo. Então, mais 8 menos 14, sinais diferentes subtrai. 14 menos 8, 6.
E o valor fica positivo ou negativo? Quem é maior? Não, 14? Isso. Ele está o quê? Negativo, então fica menos 6. Ah, mas só tem assim, menos 5, menos 6. Os sinais são o quê? Eles são iguais. Então, repete nós soma. 6 mais 5, 11. Então, dá menos 11. Ok?